Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje falaremos sobre Oregairo. Meu Deus, último episódio sensacional, uma adaptação fantástica desse diretor que, olha, tem que bater palmas. O cara pegou uma porrada de coisas, ele juntou todas as coisas mais importantes e colocou lá e fez um bolo recheadinho e deixou o negócio muito bom. Então parabéns a esse diretor que me surpreendeu de uma maneira espetacular. Porque eu fiquei muito preocupado com esse último episódio. Eu achei que eles iam jogar tanta informação que ia ficar muito confuso. E alguns diálogos, inclusive, eles até mudaram um pouco ali o tom, deixando as coisas muito mais simples e muito mais claras. Então, eu fiquei muito feliz com tudo o que foi feito nessa adaptação final de Oregairo. E, cara, foi sensacional. Vamos lá então, galera, falando desse episódio 12 que foi genial, foi maravilhoso, um episódio que emocionou muita gente e um episódio que foi muito completo. Ele conseguiu resumir muito bem os últimos capítulos da novel, tirou um monte de coisa que eu achei desnecessária, que eu acho que poderia complicar para as pessoas. Inclusive, eu tinha pensado sobre isso, falei, olha, se fosse eu para adaptar essa história, eu tiraria várias coisas e deixaria as coisas mais simplificadas nesse final e mais claras. E eles fizeram exatamente isso. Ficou muito claro tudo sobre a relação de Yukino e Rashman. Vamos lá, mas para mim falar desse episódio 12, eu preciso voltar lá no 11 para a conversa do Rashman e da mãe da Yukino, né? E principalmente com a Haruno. Quando o Rashman diz para Haruno que ele ia assumir a responsabilidade, lembram daquela conversa lá atrás? Da Haruno cobrando o Rashman sobre ele ter uma atitude, assumir a responsabilidade, que ele não podia fugir? É exatamente isso que o Rashman tá dizendo ali na cara dela. Ele olha pra ela e fala, eu vou assumir a responsabilidade. Ele tá dizendo isso porque ele tá mostrando que ele tomou a decisão em relação a Yukino e não vai voltar atrás, doa a quem doer. Ele não tá se importando mais com o resto, ele só quer focar no objetivo dele, ele só quer estar com a Yukino. E naquele momento a Haruno percebe e dá um sorriso verdadeiro, coisa que a Haruno raramente faz. Ela sempre dá aquele sorriso malicioso, falso. E nesse momento ela sorri porque ela vê que algo genuíno e verdadeiro está nascendo. A mãe da Yukino, necessariamente, percebe também. A única que não percebe é a Yukino, de fato. Porque a mãe da Yukino, a mulher é manipuladora, é a profissional no caso de manipular as pessoas, né? Ela tem toda aquele empoderamento, ela toda poderosa, confiante. E ela percebe na hora, ela olha o olhar da Haruno, olha o olhar do Rashman e percebe que tá rolando, que aquilo é uma apresentação, que o Rashman está ali dizendo suas intenções com a sua filha. Por quê? Porque a mãe da Yukino, ela pensa no lógico, ela pensa no racional. A característica pessoal e personalidade do Rashman não bate, não condiz com alguém que quer fazer tudo aquilo, se sacrificar por um baile. E aí ela percebe quando ela olha a Yukino e sabe que ele está fazendo tudo aquilo pela filha dela. E aquele momento é interessante porque ela olha o quanto a Yukino fica confiante e poderosa. Mesmo dizendo que aquela situação pode ser quase impossível, a Yukino se mostra confiante de fazer o impossível acontecer. Então a mãe da Yukino acaba vendo ele como, sabe, o cara certo para Yukino. E lá na frente, no baile, a gente concluindo essa história, lá na frente a mãe da Yukino ela fala pra ele, passando por ele ali, que ela vai dar trabalho, que a Yukino vai dar trabalho e tudo mais. E aí o Rashman acaba falando, não, mas esse é o meu trabalho e tal, né? E aí ela dá um sorrisinho irônico, né, dizendo boa sorte pra ele. Ou seja, ela tentando dizer pra ele o seguinte, eu não tô falando disso, né, cara? Eu tô falando referente a relacionamento. Então, ou seja, cuide da minha filha. Quanto a Haruno ela acredita que algo genuíno tá acontecendo, só que ela chega ali no Rashman e dá uma provocada, né? Boa sorte. Esse boa sorte, gente, ela quis dizer em referente à família dela. Isso eu tô falando em referente à novel, tá? Porque na novel fica bem clara a frase dela, ela diz ali que agora ele vai ter que lidar com a família dela. Inclusive ela fala que vai idolatrar ele assim como ela idolatra a Yukino. Então ela tenta provocar ainda o Rashman. Ela tá falando isso porque ela realmente quer ver algo verdadeiro. Ela quer ver até onde vai a determinação do Rashman em, né, lidar com a família dela e lidar com o futuro ao lado da Yukino.
E agora é o encontro dos dois, né? Um encontro maravilhoso que me deixou assim com um sorrisão de orelha a orelha, sabe? Os dois todos fofos ali, iniciando o relacionamento. Tem muitas coisinhas de início de relacionamento, né? A Yukino se preparando toda pra ele, né? Os dois ali dividindo o milkshake, tirando foto juntos, né? A Yukino com aquela boininha toda fofa, né? O penteado diferente, ele elogiando o penteado dela. Então, cara, é muito legal a interação dos dois. Eu queria ver muito isso, sabe? Muito mais sobre isso. E pena que aí o autor acaba com a história justo aí, né? Então eu queria ver muito mais sobre essa interação dos dois, sabe? A construção desse relacionamento. Ia ser tão incrível que, olha, deixa a gente com água na boca. Eu acho que deve ser essa a intenção dele, de criar um capítulo extra. Porque eu acho que até ele, depois de ver o episódio, ele vai querer isso, cara. Na minha opinião. Se eu sou autor de uma história dessa e vejo esse episódio, cara, eu vou falar, ah, meu Deus do céu, vou ter que escrever o resto porque foi sensacional. Bom, continuando, tá lá os dois dividindo o milkshake, tirando a fotinha e tudo mais, né? E aí chega a cena do casamento, que é uma cena muito legal e também é subjetiva. Por isso que eu falo, preste atenção sempre nos detalhes. O Hashman, ele sempre é um cara racional. Um cara que é objetivo, um cara que pensa no óbvio, e eles estão ali, necessariamente, procurando um lugar para alugar pro baile. E quando a Yukino fala, é aqui, vai ser aqui, o Hashman simplesmente vira e fala, não tá cedo demais? Tipo, referindo-se a eles se casarem agora. Ou seja, o Hashman, ele estava idealizando aquele casamento com a Yukino quando ele fala aquilo. Porque quando ele age na emoção, e essa é a primeira vez que o Hashman age meio que apaixonado, porque ele pensou na Yukino e não pensou no baile. É o que ele faria numa circunstância normal. Ele sempre pensa o óbvio. E aí você fala, ah, mas eu acho que não é isso. Isso é confirmado quando a Yukino fala pra ele, você além dos olhos de podre, né, de peixe, você também tá perdendo a sua dedução, ou seja, ele tá perdendo ali a dedução dele porque ele tá apaixonado, ele tá idealizando aquilo com a Yukino. Então, pra quem tem dúvidas sobre as intenções do Hashman, tá aí, nessa cena muito bem detalhada, e se você pegou o detalhe, você percebeu. Bom, agora eu quero falar da Yui, antes de entrar nos próximos arcos aqui, porque a Yui, pra quem não sabe, ela sempre soube que o Hashman e a Yukino iam acabar juntos. E como ela sabe disso? Lá na primeira temporada, ela sempre olha o Hashman olhando pra Yukino, a Yukino olhando pro Hashman, a troca de olhares dele, a forma com que tudo é mais genuíno, é tudo mais verdadeiro. Então, quando ela percebe isso e sabe que eles não estão ali entendendo muito bem seus sentimentos, ela ataca. Ela fala, já que eles não estão entendendo, eu vou atacar, eu vou pra cima. E aí ela começa a ir pra cima, se atirando pra cima do Hashman, criando várias situações de encontro e tudo mais com ele, mas sempre ele hesita. Quando ela tenta abraçar alguma coisa, ele afasta o corpo, ele fica meio desconfortável. É ao contrário de todos os momentos com a Yukino. Então a gente percebe ali, lá atrás, que o Hashman sempre amou a Yukino e nunca foi uma possibilidade ficar com a Yui, tá? Então a Yui sabe desde o início que os dois iriam ficar juntos. Então, continuando aqui, eu quero falar agora sobre a cena da sauna e também da reunião dos amigos, que é o momento que a Yui entra, né? Já que a Yukino quer deixar as coisas bem claras para a Yui, ela conversando ali com o Hashman, quer deixar as coisas bem claras, dizer tudo o que está acontecendo, ela acha isso certo, ela acha que é uma maneira, sabe, de dizer a verdade e consertar as coisas assim que ficaram assim aberto, né? Se ficou alguma coisinha aberto, ela tem ali o direito de saber. Eu acho que foi bem legal e bem maduro por parte da Yukino. O Hashman tava meio assim, né? O cara acabou de dar chute na bunda da Yui. E aí vai pedir a ajuda dela, então ficaria meio chato. Então a Yukino acaba tendo essa missão de ir lá falar com a Yui, né? Tentando pedir a ajuda dela para a questão do baile. E depois a gente tem a reunião dos amigos lá na Light Novel, acaba tendo várias interações, onde eles ficam questionando ali o relacionamento dos dois, né, pressionando os dois, e não teve isso, cara. Todo mundo percebeu o que tava rolando, como é que tava a situação dos dois, né, principalmente a Iroha, que dá ali um sorrisinho, e tal. E aí o que acontece? Eles vão pra cena da sauna. Mas antes de chegar na cena da sauna, tem uma cena bem legal que é do Hashman
manipulando ali a Yukino, né, com o ponto fraco dela, que é o trabalho. Ele percebe que ela tá trabalhando demais, ela tá tomando um monte de energético, ela precisa descansar. E aí ele começa a agir como namorado, se preocupar com ela, de uma maneira, sabe, que ele não precisa agora dar desculpa, tipo, não, vamos lá, porque não sei o que. Não, ele simplesmente quer ajudar ela, porque ela é a namorada dele e é isso. Então ele levanta e fala pra ela, ó, é hora de parar, é hora de uma pausa, vamos fazer um lanche, não sei o que. Ela fala, vai lá buscar então, né? E aí é quando ele começa o plano da manipulação. Ele chega pra ela e fala, olha, a gente vai pra sauna. Porque a sauna revigora o corpo e faz com que a gente trabalhe melhor. Já que ela é viciada em trabalho, ela acaba topando. Uma coisa bem interessante essa manipulação, essa interação que os dois têm. Depois tem a cena da sauna, que na Light Novel também tem algumas conversas a mais ali com o Hayama. Mas eu achei muito bom, porque deixa tudo muito claro. A relação do Hashman com a Yukino. Quando o amigo otaku dele pergunta sobre a relação dos dois e tudo mais, e ele fica falando, não, nega, eu sei que vocês não estão juntos, não sei o quê. Aí todo mundo fica dando risada ali, uma risadinha. E aí o Hashman só olha pro lado e meio que fica quieto. Ou seja, afirmando que aquilo é verdade, que ele não poderia negar, já que aquilo é verdade. Então a gente termina essa cena da sauna, com eles ali até zoando o Hashman, né, falando, não adianta perguntar pra eles, que eles ficam, né, desviando e tal. E aí a gente tem uma cena muito bonita, que é as três personagens, né, a Yui, a Yukino e a Iroha ali sentadas no banco. Então quando ele chega até as meninas ali, é uma cena muito bonita, porque ele simplesmente estende a mão pra ela como um namorado, né, ajudando ela a levantar do banco. Ela fala, não precisa, né, eu levanto sozinha. Mas aí depois ela entende, porque ele mantém o braço esticado, né? Ou seja, ele quer ajudá-la, ele quer levantá-la, porque agora é uma coisa rotineira, agora é uma coisa que ele ia fazer sempre. Então é uma cena muito bonita, tá? Outra cena muito legal também e emocionante é a cena da Hiratsuka. A Hiratsuka, ela inicia tudo, né? A Sensei, ela inicia tudo quando ela junta, ela une o Hashman e a Yukino. Então ela ensina muitas coisas da vida, né? Ela tá preparando esses dois personagens pra vida. Ela amadurece esses personagens, ela tá sempre dando conselhos, mas nunca entrega as coisas de mão beijada, né? Ou seja, na bandeja. Então ela quer que eles cresçam, que eles reflitam sobre os seus sentimentos, sobre as suas ações, e isso é muito incrível. Ela tem uma conversa com o Hashima que é sensacional. É sensacional. Inclusive ela fala sobre o sentimento dele pela Yukino, que é algo muito forte, né? Tem a dança dos dois, aquele fanservice maravilhoso que todo mundo gosta. Então, realmente foi um momento muito bonito e a despedida dela, né? O ciclo da Hiratsuka se encerrando. A personagem principal, acho que, do anime. Porque ela une tudo, ela liga tudo. Todos os pontos são ligados a ela. E aí depois a gente tem a cena da confissão da Yukino, né? A cena maravilhosa que todo mundo aguardou por tanto tempo. E foi uma cena muito linda, cara. Sabe? Tocando a música da primeira temporada, ela falando eu te amo, Rick Gaia. E ele todo envergonhado, dizendo o quanto ela é fofa. Cara, foi maravilhoso aquilo. Eu amei. E foi realmente algo que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei com o sorrisão lá em cima, porque foi uma cena memorável em Oregairu, né? O jeito que ela se confessa ali é maravilhoso. E só pra deixar bem claro para as pessoas que estavam na dúvida, né, em relação ao episódio 11, eles já transmitiram o seu sentimento, já disseram eu te amo através do toque, dos sentimentos deles, né? A transmissão do que eles sentem, eles já conseguiram. Então agora é o afeto, é o carinho do dia a dia. Então eles não precisam mais transmitir tudo aquilo, porque eles já conseguiram transmitir. Agora eles podem dizer eu te amo ou outras coisas carinhosas um pro outro, porque o mais importante eles já conseguiram. Então só pra matar essa dúvida, porque as pessoas podem falar, poderia ter falado eu te amo no episódio passado. Não, a ideia do episódio passado é totalmente diferente. Agora é um modo de afeto. E aí a gente tem uma cena maravilhosa que é lá na sala do clube, onde tá os dois, né, juntinhos ali e tal, e ela tá provocando o Hashman, falando pra ele ir lá na casa dela, jantar, né, vai lá jantar hoje e tal, não sei o que. Ele fala, mas eu tenho que fazer aquilo, não sei o que. Não, você não tem nada, a sua agenda tá assim, assim, assado, e você vai ir.
né? Ou seja, tá sem compromisso? Então, beleza, tá fechado. Então ela impondo ali pra cima do Hashman, e isso foi fantástico, cara. A interação dos dois ali tá incrível, o desenvolvimento, sabe? O avanço da relação realmente fica muito incrível. E, cara, como eu queria que continuasse essa história, porque no momento mais legal o autor encerra. Que pena, né? Mas eu espero que tenha alguma coisa, o Atari já falou que pode pintar aí alguma coisa a mais, então vamos aguardar com esperança, tá? E depois tem a cena da Yui dizendo ali que tem um garoto que ela gosta, e esse garoto tem uma namorada, e essa namorada é amiga dela, né? A melhor amiga dela, e ela quer restabelecer esse vínculo com eles. Então é muito bonito essa última mensagem da Yui, né? Mostrando todo o amadurecimento deles, mostrando o quanto eles são verdadeiros e quanto eles ganharam com isso. Quanto o Hashman ganhou tudo, né? Ganhou sua amiga, ganhou a mulher que ele ama. O Hayama, que tentava ser o cara perfeito, continua com o seu grupinho, todo mundo feliz, mas tudo artificial, tudo, sabe, de fachada. E aí o anime termina com uma frase emblemática: minha comédia romântica está errada. E está errada mesmo, porque o Oregairu não é sobre uma comédia romântica. É sobre o crescimento de personagem, é o desenvolvimento humano, é você ver o personagem errando e aprendendo com seus erros, ele fazendo assim besteiras e refletindo sobre suas ações. É jogar na cara da sociedade que a sociedade é hipócrita, que a sociedade às vezes impõe certas coisas para as pessoas que eles acabam impondo como se fosse a coisa correta, quando você pode criar a sua própria juventude, quando você pode criar a sua própria maneira de fazer as coisas, né? O Hashman, ele tem esse jeito de auto se sacrificar, o jeito errado de fazer as coisas, o jeito errado de viver sua juventude, o jeito errado de viver sua comédia romântica, mas no final ele acaba vivendo aquilo tudo de uma maneira poética, de uma maneira genuína e verdadeira. Então, essa obra, ela é maravilhosa, ela tem um significado incrível. Quando a gente pega o episódio 11 e a gente vê os sentimentos da Yukino e do Hashman, né, se entrelaçarem, se transmitirem de um jeito genuíno e diferente, a palavra eu te amo não precisa aparecer. É mostrar que a sociedade às vezes diz o eu te amo, o eu gosto de você, ou outras palavras de afeto de maneira pobre, de maneira hipócrita, de maneira, sabe, da boca pra fora. Então essa frase significa muita coisa. Eu vou fazer um vídeo sobre essa frase. Eu acho que a gente tem que destrinchar tudo que existe dentro dela. E eu acho que a gente ganhou uma obra fantástica. A gente tem que agradecer realmente cada segundo que a gente acompanhou esse anime, porque foi uma experiência inacreditável, uma experiência maravilhosa. Eu agradeço todo mundo que acompanha esse anime, que ama esse anime e que vai estar comentando aqui embaixo. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para não perder nada, beleza? Até a próxima, valeu e fui!